Então temos uma data muito interessante para, não digo comemorar, mas relembrar. São 60 anos do lançamento daquele famoso livro de George Orwell, 1984, o que é tecnicamente denominado em literatura como distopia. Distopia é o contrário de uma utopia. Utopia é um mundo ideal no futuro. A distopia é o mundo pior possível no futuro. E por que é pior possível a ideia de Orwell? Porque ele dizia o seguinte: quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Chama-se isso o controle da realidade, o que nos permite defender simultaneamente duas opiniões opostas. Com isso, o passado não é apenas alterado, ele é efetivamente destruído. O grande objetivo desse governo ditatorial que Orwell apresenta era construir um futuro de acordo com o interesse das autoridades ditatoriais. Para isso, diariamente, os jornais eram alterados, ou seja, destruía-se a edição de um jornal e criava-se uma nova edição, inserindo fatos mais de acordo com a realidade do presente, fazendo com isso uma alteração do passado para construir um presente que levasse ao futuro de acordo com o interesse da ditadura absolutista de 1984. Esse era um objetivo político e militar, porque na época de 1984, conforme Orwell, havia uma guerra entre os dois blocos, a Oceania e o bloco afro-ocidental. Essa guerra mundial era uma guerra de extermínio, que visava introduzir no mundo um sistema ditatorial absolutista. E esse sistema ditatorial ele tinha tudo aquilo que vocês conhecem muito bem, ou seja, as câmeras de televisão controlando o cotidiano da vida das pessoas, os sistemas de prisão estatal com torturas psicológicas, quer dizer, uma espécie de terrorismo de Estado, coisa que hoje em dia nós já sabemos que pode existir. E, enfim, vários aspectos que, na visão de Orwell, poderia ser o mundo de 1984 se ele viesse a ser controlado por um regime aproximadamente parecido com o stalinismo. Porque o que Orwell retrata e amplifica, não só nesse livro, mas também na Revolução dos Bichos, é o movimento comunista e especialmente a sua grande distorção que foi o stalinismo. Quando nós falamos de 1984, de George Orwell, nós nos esquecemos de dizer, em primeiro lugar, que George Orwell não é o nome desse autor, é o seu pseudônimo. Ele chamava-se, na verdade, Eric Anthony Blair. Ele era um membro dos partidos socialistas revolucionários da Inglaterra e não era simplesmente um homem de letras, ele era também um homem de ação. Tanto que quando houve a guerra civil na Espanha, Eric Blair foi para lá lutar. Ele participou daquelas famosas brigadas internacionais na Espanha e foi inclusive ferido com um tiro na garganta. Teve bastante tempo muito debilitado, se recuperou, voltou para a Inglaterra, repudiou, pela experiência que ele teve na Guerra da Espanha, repudiou a ditadura stalinista e o que ele viu o stalinismo fazer na Espanha. E, a partir de então, começou a escrever livros de denúncia, a Revolução dos Bichos, e depois, 1984, e também dava palestras, cursos, onde ele denunciava o totalitarismo em geral. Mas, ao contrário do que pode-se pensar, embora ele seja contemporâneo do nazismo, ele não foi, nas suas obras, no seu trabalho, ele não foi tão só um crítico do nazismo, mas mais ainda do stalinismo, que ele considerava não só irmão gêmeo do nazismo, como até
muito pior.